Olá, gente. Agora falar sobre loops em Lua. Então, bem simples, também parecido com outras linguagens. Aqui eu vou mostrar vários loops que existem. Todos eles vão printar os números de 0 até 9, beleza? Antes de falar dos loops propriamente dito, queria falar sobre acumuladores. Em Lua, só existe a estrutura i igual a i mais 1. É bem como a gente tem em outras linguagens coisas tipo i mais igual a 1, ou até mesmo i mais mais nesse caso. Em Lua essas duas vão dar erro. Só existe essa forma, tá? Isso porque a proposta de Lua é ser uma linguagem bem simples e você ter vários jeitos de fazer a mesma coisa quebraria esse princípio. Então é algo que alguns vão gostar, outros não vão gostar tanto, mas é assim que é em Lua, tá? Posso até mostrar aqui no interpretador melhor isso. Então vou fazer aqui uma variável i, que vale 0. Se eu fizer i mais igual a 1, deu erro, né? Ele deu erro de sintaxe, né? Sempre se escreveu algo que não faz sentido. Se eu faço i mais mais, também dá erro. Agora se eu faço i igual a i mais 1, tá tudo bem. Aí se eu até printar aqui, tá tudo certo. E claro, isso não vale só pro mais, vale para qualquer coisa, né? Coisas tipo vezes, né? Se eu quiser fazer i vezes 2, né? Pegar o i e multiplicar ele por 2. Isso aqui dá erro, mas agora isso aqui não dá, né? Isso aqui tá suave e ele pegou o i e multiplicou por 2. Então, acumuladores em Lua tem que fazer desse jeito mesmo. Quando você ter variáveis com nome muito descompridos pode ser um pouco chato, mas é assim que é em Lua. E pelo menos é bem fácil de ler, né? Enfim, agora falando dos loops propriamente dito, mais simples de todos o while, né? Então aqui i começa valendo 0, enquanto i for menor que 10, faça, né, do. Daí ele vai printar, vai ali usar o acumulador e um end no final. Beleza. E isso aqui é só para poder separar na hora de printar. Você também tem a estrutura repeat until. Então é como se fosse um while ao contrário, né? O while ele primeiro avalia a condição e depois faz essas coisas. O repeat until ele primeiro faz as coisas e depois avalia a condição, né? E aqui também é invertido, né? Porque aqui é condição de parada, aqui é condição de continuar. Mas bem parecido, né? Repita esses passos, né? Printar o i e aumentar em 1, enquanto o i até, né? Não é enquanto, é até o i até o i ser maior ou igual a 10, nesse caso poderia ser igual a 10 também. Mais uma coisa das séries de existe em Lua, mas não quer dizer que você deve usar, que é a estrutura GoTo. Imagino que vários devem conhecer, já ter ouvido falar talvez em algum lugar. O GoTo que ele faz é ele vai para um trecho do código, né? Ele vai para, né? GoTo. Então aqui, para você poder fazer rótulos em Lua, você faz assim, bota dois pontos, nome do rótulo, dois pontos. Aqui o que ele vai fazer? O i começa valendo 0, ele tem um rótulo para essa parte. Se o i for maior ou igual a 10, né, ou seja, a condição de sair, então ele vai para o rótulo fora loop, que está aqui embaixo. Então ele vai sair do loop. Se esse if não for verdadeiro, ele vai só continuar, vai printar o i, vai incrementar o i, e dele vai para o loop, né, ou seja, ele vai voltar aqui para cima. Então isso é a mesma coisa que o nosso while lá em cima, só que complicado de entender. Então não usem GoTo, eu só estou mostrando para vocês saberem que existe, tá? E daí também nós temos os for em Lua, que também é bem comum em outras linguagens. A gente tem o for numérico e o for genérico. O for genérico ele é um pouco mais difícil de entender e vai fazer mais sentido quando eu falar de tables, mas eu coloquei aqui apenas por questão de completude. O for numérico ele é bem simples. Você vai colocar for a sua variável igual o valor inicial dela, vírgula, o valor final dela, inclusive, tá? Então aqui, como eu quero parar no 9, eu vou botar o 9. E eu posso opcionalmente botar o passo. Então se eu colocar aqui vírgula 1, quer dizer que eu vou dar passos de 1 em 1. Se eu botar 2, vai ser passos de 2 em 2 e por aí vai. Daí do, o print e por aí vai. Então aqui o que ele vai fazer, né? Ele vai começar em 0, vai fazer passos de 1 em 1, né? Então começa valendo 0, depois 1, depois 2, 3, por aí vai. Quando bater o 9, ele vai usar o 9 também, porque é inclusive. Daí quando bater 10, vai acabar. Tá. Se fosse 2 aqui, né, seria 0, 2, 4, 6, 8, e daí o próximo é 10, não vai printar, né? Então, essa é a ideia. Você pode fazer até passos negativos, se você quiser fazer uma contagem regressiva, né? Coisas tipo 9, 0, menos 1. Isso aqui vai começar no 9 e daí vai parar no 0. Enfim, tem esse tipo de coisa que você pode fazer com o for numérico. É bem parecido com o conceito de for em outras linguagens, né? E o for genérico que ele faz, ele vai pegar os valores de o que a gente chama de um iterador. Um iterador ele é uma função
que vai gerar novos valores, né? Você vai ficar iterando por essa função, essa é a ideia. Até ela gerar o valor new. Quando ela vai gerar o valor new, ela vai parar. Então, por isso eu tive que escrever uma funçãozinha um pouco complicada aqui. E como eu não ensinei funções ainda, vocês não precisam se preocupar muito com isso. Mas a ideia dessa função é que ela vai começar gerando 0, depois ela vai gerar 1, 2, 3, né, até o 9, e depois o 9 ela vai gerar o new. Né. Então aqui for x em valores, o que ele vai fazer o x vai começar valendo 0, daí depois o x vai valer 1, depois 2, depois 3, depois 4, blá blá blá, até o 9, e daí depois o próximo valor vai ser new, que essa função vai gerar, e dele vai parar. Então o for genérico não é tão utilizado dessa forma, ele é mais usado com tables. Daí, em vez de usar uma função que você escreve na mão, você vai usar uma função que ela vai iterar sobre os valores dessa table. Então acaba sendo bem útil, tá? Mas de novo eu vou explicar melhor quando a gente chegar lá. Eu apenas botei aqui por uma questão de completude, né? E daí rodar aqui o código só para mostrar. Então aqui se eu vier para cima, então aqui ele gerou o while, né? 0, 1, 2, 0, blá 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 até 9, o repeat também, o goto também, o for numérico também e o for genérico também. Então essas são todas as formas de loop que nós temos em Lua.